Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja dentro do coração de cada um de nós. Vamos começar esse momento onde iremos meditar na Sagrada Escritura com uma oração ao Senhor. Pai nosso que está no céu, nós oramos a Ti através do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e o nosso bom pastor e o nosso mediador. Nós acreditamos na eficácia da oração. Sabemos que a oração é recomendada ao povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. É por isso que através da oração nós falamos contigo e te oferecemos, Senhor, as nossas homenagens. Fala conosco através do Espírito Santo. O nosso pedido nesse momento é que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine os nossos sentidos para entendermos a palavra de Deus. Amém. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 24. É um capítulo muito conhecido na Escritura. É um capítulo que trata sobre 3 parábolas, ou poderíamos dizer que é um capítulo que trata sobre uma história em 3 partes, mas são 3 parábolas específicas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, a segunda é a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida, e a terceira é a parábola do filho pródigo, que é a que nós iremos ler agora. Eu vou ler somente o versículo 24 porque nós iremos fazer apenas uma meditação e não uma exposição do capítulo completo ou das 3 parábolas especificamente, ou de uma das 3. Eu irei fazer apenas uma breve meditação convosco. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 24, diz assim: Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Você pode ler a parábola do filho pródigo a partir do verso 11 até o 32. Eu li apenas o verso 24 por causa do nosso tempo, que é muito resumido. Mas vamos lá. Nós poderíamos chamar a parábola do filho pródigo de a parábola do pai amoroso, porque nessa história que é contada por Cristo, nós temos 3 personagens que são centrais. Nós temos o personagem do filho mais novo, que é o filho pródigo. Temos o personagem do filho mais velho, que é o irmão que se indigna com o pai e com o próprio irmão mais novo. E temos o próprio pai. Então esses 3 personagens são centrais nessa história. Mas eu quero trazer uma palavra nesse momento, com a graça do Senhor Deus, sobre os paralelos entre a volta do filho pródigo para o pai e nossa volta para Deus por meio de Cristo. Então, eu quero traçar aqui um paralelo quando o filho pródigo volta para o seu lar, em relação à nossa volta para Deus, ou seja, para o nosso lar celestial, por meio do Filho, que é a pessoa do Senhor Jesus. É interessante nós observarmos que o filho pródigo estava perdido. E esse é o primeiro paralelo que eu faço com a humanidade perdida. A humanidade é pecadora, é caída. O filho pródigo, ele se perdeu, ele se rebelou
e se tornou um tolo, ao ponto de preferir o dinheiro do que o seu pai, ao ponto de preferir os bens materiais do que a sua própria casa, o seu próprio povo. Então, ele tinha um apego nojento e exagerado aos bens materiais. Então, uma das maneiras de nós enxergarmos a rebelião da humanidade pecadora, da humanidade perdida, da humanidade caída, é através da avareza, da tolice e desses comportamentos que são absurdos e que nós vemos aqui na vida do filho pródigo, que é o filho mais novo. E o interessante é que no verso 24, que nós acabamos de ler, o pai vai falar sobre o filho mais novo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Então, o filho mais novo, ou o filho pródigo, estava perdido, assim como toda a humanidade, que é chamada de a humanidade perdida, pecadora, inimiga de Deus, caída, rebelde, tola. E o interessante aqui é que se o filho mais novo, ou o filho pródigo, estava perdido, ele precisava encontrar o caminho. E quem está narrando a parábola é o Senhor Jesus. E foi o próprio Senhor Jesus que disse: Eu sou o caminho. Então, qual é a solução para aquele que está perdido? Jesus. O filho pródigo, ele voltou para o caminho, assim como aqueles que estão perdidos precisam de encontrar o caminho, e o caminho é o Senhor Jesus. Ele é o precursor do caminho, ele trilhou o caminho que nós devemos trilhar para que então nós possamos passar por ele com sucesso, com total confiança de que nós iremos chegar onde o Senhor Jesus está agora. O filho pródigo estava perdido e Jesus Cristo é o caminho. A humanidade está perdida e o Senhor Jesus Cristo é o caminho. O segundo paralelo que eu quero aqui destacar entre o filho pródigo e a humanidade é o seguinte: o filho pródigo era ignorante. Isso mesmo, ele se tornou tolo, estúpido, nécio, imprudente e começou a fazer coisas que são absurdas aos olhos da palavra, aos olhos de Deus. Vamos ler o versículo 17. Diz assim o texto: Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. O filho pródigo, ou o filho mais novo, estava comendo da comida de animais que eram considerados impuros para os judeus, que eram os porcos. Ele estava comendo da lavagem dos porcos. Ele estava se alimentando com aquilo que havia de pior. Nem mesmo os empregados de seu pai eram tratados assim. Na verdade, os funcionários do seu pai eram tratados de forma digna e honrosa. E quando ele cai em si, ele vê, ele consegue observar que as atitudes que ele havia tomado eram atitudes tolas, eram atitudes ímpias, eram atitudes que desagradavam a palavra de Deus. E se o filho pródigo era ignorante, então ele precisava da verdade. E quem está narrando a parábola aqui é o Senhor Jesus. E Jesus
além de ser o caminho, ele é a verdade. E a ignorância só pode ser combatida com a verdade. E Cristo é a verdade absoluta de Deus. Os homens perdidos estão cegos. Os homens perdidos não conseguem enxergar o Evangelho, o céu, a glória de Deus, o Espírito de Deus. Os homens perdidos estão com a sua mente cauterizada, anestesiada por causa do pecado. E a única maneira de nós vencermos essa ignorância é com a palavra de Deus, com o próprio Cristo, que é a verdade absoluta do Senhor. E o terceiro paralelo que eu faço entre o filho pródigo e a humanidade que estava distante de Deus, que eu estou falando da humanidade redimida, que agora voltou para Deus, assim como o filho pródigo voltou para o seu lar. O terceiro paralelo é o seguinte: o filho pródigo estava morto. É o próprio pai que fala isso no versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, ele foi revivificado. Ele recebeu uma nova vida. E é isso que a palavra de Deus fala sobre aquele que está em Cristo, que agora é uma nova pessoa, agora tem um novo estilo de vida. Essa pessoa estava morta porque estava distante de Deus, mas agora está viva porque recebeu essa vida de Deus e agora vive para a glória de Deus. E Jesus disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única maneira de se vencer a morte é por meio da vida. E Cristo, além de ser o caminho, a verdade, ele é a própria vida. Então, esses são os três paralelos que eu fiz entre a volta do filho pródigo para o Pai e nossa volta para Deus por meio de Cristo Jesus. Deus vos abençoe, meus irmãos. Até a próxima.